Obrigado, Jesus, pela oportunidade de poder estar falando a respeito de vossa Mãe Santíssima. Que esse vídeo possa alcançar as pessoas certas e que, de alguma forma, a gente possa ajudar o seu reino através desse vídeo. Então é isso, vamos lá, vamos começar a falar da Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus e nossa Mãe também. Antes da gente começar a conversar a respeito da Virgem Maria e contar um pouquinho da história de vida de Maria, a gente precisa entender um conceito muito simples e que é fundamental para todo o resto da nossa conversa que a gente vai ter hoje, que é o dogma de fé. O que é um dogma de fé? O dogma de fé é uma verdade incontestável, que ao longo de anos a igreja veio debatendo a respeito de certos assuntos e ao longo de vários debates, como funcionavam os debates antigamente? Pegava os maiores estudiosos de cada setor da igreja, né? Separava todos os melhores estudiosos e entendedores da palavra para debater sobre certos assuntos. E a igreja, ao longo de anos, passou por esse processo e chegou à conclusão a respeito dos dogmas de fé, que é uma verdade incontestável. Não adianta a gente parar para debater sobre esse assunto, porque a igreja já bateu o martelo. Essa é uma verdade e que todo aquele que se diz católico, que fala que é católico e quando se depara com um dogma de fé, você tem que olhar para o dogma e falar, é verdade. Porque a igreja, ao longo de anos, aprovou isso e contextualizou isso e então disse que é verdade. Então o católico tem que acreditar que o dogma de fé é uma verdade. E quando a gente entra na vida de Maria, a igreja contestou, né, que tem 4 dogmas de fé a respeito da Virgem Maria. Então, a respeito desses 4 assuntos, você tem que bater o martelo, que é verdade. Se você é católico, você tem que aceitar esses quatro assuntos aqui. Quais são esses? Quais são os dogmas de fé? Que a gente já entra, então, na vida da Virgem Maria. Então, ela foi concebida sem pecado. Então, ela veio ao mundo sem nenhum tipo de pecado. Ela foi livre, né? Ela foi concebida sem aquele pecado original que a gente herdou, né? De Adão e Eva. Ela não tem esses pecados. Isso é um dogma de fé. Você tem que acreditar nisso. Ela é mãe de Deus. Então, ela é mãe de Deus porque ela gerou Jesus Cristo. E ela também continuou virgem, mesmo após o seu nascimento de Jesus Cristo, ela continuou virgem. E o último dogma de fé é que ela foi assunta ao céu. Alguém veio buscar ela, então ela foi levada ao céu de corpo e alma. Então ela está na divindade de Deus com o seu corpo. O seu corpo não foi deixado aqui na terra para ser corrompido também. Então, esses são os 4 dogmas de fé que a igreja bateu o martelo. Existem outros dogmas de fé, mas como hoje a gente vai falar da Virgem Maria, então são esses os 4 dogmas de fé. Você é católico, você tem que acreditar nesses 4 assuntos aqui, que é verdade. Ao longo, né, a inspiração divina também foi direcionando e ao ponto de chegar e afirmarem, e a gente hoje afirma também que isso é uma verdade. Essas 4 verdades são absolutas e incontestáveis, tá? Então, entrando na vida da Virgem Maria, a tradição da igreja conta pra gente e trouxe para nós, né, ao longo da história, que os pais de Maria, o pai se chamava Joaquim e a mãe se chamava Ana. Então, o pai de Maria ficou ao longo de 40 dias no deserto, né? A tradição da igreja conta isso pra gente, jejuando e pedindo perdão a Deus e pedindo uma graça para que Ana ficasse grávida, porque Ana era estéril, ela não podia ter filhos. Então ele pediu essa graça, né? Então Maria foi gerada no ventre de Ana dentro desse contexto. A família sempre foi muito orante, sempre muito temente a Deus. E eu já te pergunto agora no começo desse vídeo, para você que é pai, você que tem seus filhos em casa, quantas vezes os seus filhos já te viu, né, ajoelhado orando a Deus, ajoelhado agradecendo uma bênção que você recebeu de Deus, agradecendo você orando o seu terço, orando o seu rosário? Quantas vezes para você que é o esteio da sua casa, você que é o responsável, você que é o dono do lar, você que é o provedor, você que é o responsável por proteger a sua família, quantas vezes o seu filho te viu ajoelhado pedindo ajuda a Deus e agradecendo a Deus? Isso é muito importante. É muito importante que você faça isso. O seu poder maior é quando você faz isso, quando você ajoelha e se reconhece temente a Deus, que você se reconhece que você e a sua família são extremamente dependentes dessa sua oração através de Deus, né? Que Deus vai prover tudo na sua vida. Isso é muito importante. Então Maria foi gerada dentro desse lar de pessoas que oravam, de pessoas que eram fiéis.
Então, essa primeira coisa é muito extraordinária já na vida de Maria. Maria já foi projetada desde lá, né, de Adão e Eva. Então, naquele momento que Adão e Eva erraram, Deus já projetou, já pensou Maria, já idealizou Maria. A mulher vai pisar na cabeça da serpente. Então, Maria já estava na consciência de Deus, já estava nos planos de Deus. E Maria veio dentro desse contexto, dessa família muito orante. Isso é muito importante, a gente já pega como exemplo já a família de Maria. Você precisa entender, então, que Maria foi criada, foi gerada dentro desse contexto de uma família que era muito temente e obediente a Deus. Tá? Então, Maria foi criada dentro desse contexto. E a igreja naquela época, a comunidade naquela época, já esperava o Messias. Os profetas já vinham avisando. Alguns anciões, lembra que eles foram levar Jesus no templo e aquele ancião falou, agora eu já posso morrer em paz, porque Deus prometeu para ele, né, que ele não partiria do mundo sem antes ver o Messias. Então, a igreja, a comunidade, as pessoas de fé, orantes, já esperava a vinda do Messias, assim como a família de Maria também. E a tradição da igreja conta que Maria orava em suas orações, ela pedia em suas orações para que ela fosse a serva daquela que viria a ser a mãe do Salvador. Olha o tamanho da humildade. Ela sabia que já viria o Messias e ela, em suas orações, ela pedia, ô Senhor, deixa eu ser a serva, deixa eu ajudar essa mulher que vai gerar o nosso Salvador. Deixa eu ser a pessoa que vai servir, que vai ajudar essa mãe, entendeu? Ela rezava pedindo isso. E acabando que ela foi a escolhida, né, para ser a mãe do Salvador. Imagine a cabeça dos avós, né, daquele pai Joaquim e daquela mãe Ana, que a Ana não podia ficar grávida, agora eles viriam a ser os avós de Jesus, né? Será que eles tiveram essa oportunidade de segurar Jesus no colo, assim como o ancião, né, que foi lá, né, ao templo, levantou e viu a criança, ó, o nosso Salvador está aqui no mundo. Será que eles tiveram essa dádiva de pegar Jesus no colo? Olha que bênção que não deve ter sido para a vida daquele pai que sempre foi orante e fiel, né, aos preceitos de Deus. E aí a gente passa ao ponto em que Maria foi escolhida como a mãe do Salvador. E já então o anjo aparece para ela e a gente pode então, né, eu te convido a imaginar essa cena. Como será que foi? Em que ambiente que ela estava? Será que ela estava varrendo casa? Será que ela estava ajoelhada no chão, fazendo a sua oração, porque ela já estava na hora de dormir? Em qual momento isso aconteceu? Em que hora do dia que isso aconteceu? E a gente não tem assim relatos na Bíblia exato de todos esses detalhes, mas a gente precisa contextualizar e imaginar com a nossa mente tudo isso. Isso faz muito bem para o nosso intelecto, quando a gente busca esses detalhes. Então, pensa aí, como que foi para você esse momento quando o anjo apareceu? E a gente não acha, gente, em lugar nenhum dentro da Bíblia aqui, uma saudação tão linda quanto o anjo fez para Maria. Então, no momento que ele viu Maria, ele já falou, ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave cheia de graça. Não tem saudação mais linda, não tem nenhuma pessoa na Bíblia aqui que o anjo, que apareceu um anjo que se referindo a isso. Olha, você é cheia de Deus, você é abençoado por Deus. Então essa é uma saudação muito linda. Então a gente consegue também, eu te convido para que você pense quantas horas, quantos minutos o anjo ficou explicando para Maria ali a respeito de tudo que ia acontecer. Né? Que aqui dentro do contexto, do texto aqui, ela pergunta como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? E o anjo explicando para ela, não, calma, o Espírito Santo vai descer sobre você, o nome da criança vai se chamar Jesus, e José vai te ajudar, pode deixar que eu vou falar com José, né? O anjo deve ter falado com ela ali, e falou também da prima Isabel, sua parente Isabel também está grávida, já está de 6º mês, e ela que tinha idade avançada também, que não poderia ter filho, também foi concebida, né? Recebeu a graça de receber um filho, e veio a ser também um grande profeta também, no último profeta ali, né? Antes de vir Jesus, né? Antes da vinda, né? Veio Jesus, ele foi o último profeta de toda a linhagem, e isso aconteceu, e o anjo explicando todas essas coisas, esses detalhes para Maria, e Maria ali dentro daquela emoção de sentir, de poder ser escolhida como a mãe de Salvador. Que grandeza, que felicidade não deve ter sido e sentido o coração de Maria nesse momento.
A gente não sabe se o anjo estava ali flutuando, né, no ambiente que ele estava, ou se ele estava sentado como eu estou aqui conversando com você, ou se ele estava de pé. A gente não tem essa informação. Mas uma informação é muito, muito, muito importante e que é muito importante você se atentar agora. No momento em que Maria falou, sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Não importa em que posição esse anjo estava. No momento em que ele ouviu essa palavra que saiu da boca de Maria, ele teve que se ajoelhar. Por que ele teve que se ajoelhar? Porque o Deus, o soberano, o inventor, o dono da eternidade, o rei dos reis, aquele que sustenta o universo, o todo-poderoso, se fez presente no ventre de Maria. Então, esse anjo, antes dele partir e ir para o céu, ele teve que se ajoelhar e ele se ajoelhou diante aquela luz que brilhou dentro de Maria ali. Quem é essa que está aqui brilhando? Que luz é essa que brilha? Quem é essa? Essa é a lua, tá vendo? É o sol que bate e reflete essa luminosidade que a gente enxerga na lua, né? Essa luz não vem de Maria, essa luz vem do sol, que é aquele Deus. O Deus Todo-Poderoso fez nela grandes coisas e grandes obras. Então, quando a gente busca e chega perto de Maria, a gente acaba por caindo no colo de Jesus Cristo. E o caminho inverso é a mesma coisa. Se você estuda e busca a respeito de Jesus, você vai acabar olhando, uai, que luz é essa aqui que está brilhando aqui do lado aqui? Você vai ver que é a luz do Deus que bate em Maria e reflete na gente. Então, ao partir para a sua longa missão de contar para José, ele teve que ajoelhar antes e render graça a Jesus Cristo que estava no ventre de Maria. Então, graças a esse sim que estamos aqui hoje falando a respeito da Virgem Maria e graças também por José ter ajudado Maria. Porque naquela época, gente, se a mulher é pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada. Maria parecer grávida, sem ter um pai, sem ter um esposo, aquilo ia ser extraordinário. Não posso falar extraordinário, que extraordinário é algo bom. Mas é assim, ia ser um tremendo absurdo naquela época. Se Maria ficasse sozinha, grávida, ela ia ser jogada de canto, ela poderia ser apedrejada. Então o José, ele estava pensando em fugir, em sair, deixar ela para lá, né? E sem acusar ela de ser adúltera, né? Então o anjo Gabriel também foi lá e avisou a José a respeito de Jesus. E olha o sim de José também. Tá bom, eu vou ajudar, eu vou ser o pai de Jesus Cristo na terra. Olha que dádiva para José ter essa honra de poder ser o pai de Jesus Cristo aqui, de ser o provedor da casa, de ajudar eles ali, ajudar Maria em tudo que ela precisasse. E a gente entra aqui agora num conceito muito interessante. Maria estando grávida de Jesus, o que aconteceu ao Maria receber Jesus em seu ventre? O que ela fez? Ela ficou sentada dentro de casa pedindo um favor a José? Ô José, estou com fome, estou querendo comer lajota com chocolate, providencia para mim. Não, ela não fez isso. O que ela fez? Ela foi em busca da sua prima, ela foi ajudar, ela foi servir a Isabel, aquela que também estava grávida de João Batista. Então ela saiu com esse objetivo de ajudar, de se colocar à disposição daqueles que mais precisavam. Então, sabendo que ela estava com Jesus, mesmo assim, sabendo que ela estava carregando o Salvador dos Salvadores, ela foi se colocar à disposição da sua prima Isabel. E um ponto muito interessante, por que a gente não sente exatamente igual Maria sentiu na hora que o anjo falou e a hora que ela falou sim? Por que a gente não sente tudo isso na hora que a gente comunga? Porque a gente tem a oportunidade, gente, de colocar a hóstia, Jesus Cristo em nossa mão. E às vezes a gente comunga e a gente nem vê se tem fragmentos ali. É o próprio Deus, é o Cristo. Você pegou Jesus no colo, colocou aqui na sua mão, na sua boca, e você não sentiu tudo aquilo que Maria sentiu. É a nossa obrigação sentir tudo aquilo e todo esse Espírito Santo, toda essa dádiva que Maria sentiu. Por que a gente não faz isso? Por causa dos nossos pecados, por causa da nossa arrogância, porque a gente não escuta o que Deus quer da nossa vida, a gente não obedece o que é certo a ser feito, a gente não é humilde, a gente é arrogante, a gente tem todos os nossos defeitos, a gente tem a audácia de comungar estando em pecado mortal, a gente tem a audácia de comungar estando casado de segunda união, né, que isso também é errado. Se você casou na igreja, a igreja tem que cancelar, a igreja tem que anular o seu casamento para aí sim você poder casar com outra pessoa.
né? E não ficar ali amigado. Aí às vezes a gente está namorando e tendo relação sexual com aquele casal se relacionando, e a gente vai comungar. Isso afasta a gente da grandeza de Deus. Isso afasta do que é o certo a ser feito. Então são essas coisas que não faz com que a gente sinta Jesus Cristo, né, na Eucaristia, em toda a sua plenitude, porque a gente está cheio de pecado, a gente está cheio de erro, a gente está cheio de poréns que atrapalha essa nossa intimidade com Deus. Então isso é um assunto muito longo para a gente debater a esse respeito também. Mas hoje a gente vai falar da grandeza de Maria. E Maria indo para visitar Isabel. Maria saiu para visitar Isabel. E ao fazer isso, ao longe, né, ela deve ter gritado: prima, Isabel, minha prima. E lá naquele lugar, onde ela estava, Isabel, olha a grandeza, olha o tanto de intimidade que Isabel também tinha com Deus. Porque ao ouvir a saudação, ela percebeu: que honra para mim, a mãe do meu Salvador vir me visitar. Que honra para mim. Olha, ela já percebeu, ela já sentiu. Olha a ligação que ela tinha para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Era também uma mulher orante. Então, Maria já fez aquela canção linda. Pode-se dizer que é o melhor salmo da Bíblia foi essa canção de Maria, né? Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Que canção linda. Ela deve ter cantado, né? Ela deve ter exultado muito nesse momento aqui. E tem um ponto muito importante, como eu falei, né? Todos os profetas que veio antes, né, de João Batista erraram, todos. Em começar ali de Moisés, ele errou, ele não entrou na Terra Prometida. Davi também adulterou, ele mandou matar a pessoa com que aquela pessoa era casada, ele mandou, né? Ele adulterou com a noiva de um rapaz e mandou matar o rapaz. Olha que absurdo. Então todos os profetas fizeram cagada em algum momento, né? Menos João Batista. Por que que João Batista foi o único, até o próprio Jesus falou dele, né? Não houve homem maior no mundo antes de mim, né, do que João Batista, né? Então ele engrandeceu João Batista por isso. Por quê que João Batista não foi o único profeta que fez tudo certinho dentro dos scripts, que obedeceu todas as regras, que não falhou em momento nenhum? Por quê? Porque Maria levou Jesus Cristo a João Batista. Não foi Jesus Cristo que viu João Batista pescando e falou: "Oh, vou te fazer pescador de homens, vem comigo". Não foi isso. Não foi ao contrário também. Não foi João Batista que, ao ver andar pela cidade, viu Jesus: "Ô Jesus, eu quero a tua cura, você pode me curar? Você pode me curar? Você pode me abençoar?". Não foi isso. Foi Maria, já com a sua humildade, que apresentou Jesus a João Batista no ventre. Então, aquela saudação, ao aparecer para Isabel, João Batista foi todo repleto também do Espírito Santo através de Maria. Então aqui a gente vê a primeira grandeza de Maria, o primeiro agir, né, de Maria, né, com Jesus no ventre. E, então aqui a gente sabe também que o primeiro milagre que Jesus realizou foi através de Maria também, por intermédio de Maria. Então aqui a gente vê o primeiro agir também da humildade de Maria, né? Da simplicidade de Maria. Outro detalhe muito importante aqui, que ao contrário do sim que Maria deu, ao contrário do sim que também José deu, e ao contrário, né, dessa confiança e desse sim que a Isabel teve, né, ao confiar que Deus seria capaz de fazer tudo na vida deles, Zacarias, que era o pai de João Batista, ele desconfiou, ele duvidou. Então Deus colocou para ele uma condição que era de ele ficar mudo. Então ele perdeu a voz. Então enquanto João Batista não saiu do ventre de Isabel, ele perdeu a voz. E como deve ter sido para ele, né? Porque naquela época a gente sabia que o homem é o provedor da casa, a mulher não era nem contada, nem no templo a mulher podia entrar direito, né? Era muito restrito o acesso às mulheres não eram contadas. Olha a dificuldade que deve ter sido para a vida deles. Claro que Deus não deixou faltar nada, mas na consciência, na inteligência de Zacarias, ter ficado 9 meses sem falar, sem poder falar, ele que falava, né? Ele que tinha, né, o potencial, ele falava naturalmente e deixou de falar por causa da desconfiança e da dúvida dele, né? Ao contrário de todos esses que eu falei, Zacarias duvidou e ele recebeu essa correção de Deus. Então, como deve ter virado a vida de Zacarias, né? Depois que João Batista nasceu, essa experiência desse negar de Jesus, assim como outras pessoas vieram a negar, né, Jesus Cristo, né, o próprio apóstolo, todos os apóstolos correram, né, na hora da crucifixão. Então,
O Zacarias também negou ali, duvidou, desconfiou, não é possível, minha mulher já está idosa, tal, não tem como. E ele sofreu essa punição de Deus aí, e com certeza Zacarias, depois de tudo isso, ele se tornou alguém com a fé muito mais firme por causa de toda essa experiência que ele passou. Então, foi se passando o tempo, então, e Maria veio, aconteceu o nascimento de Jesus Cristo. Então, a gente sabe toda a história, como que foi, para Jesus nascer, ali na manjedoura, não tinha lugar para eles nascerem, e José ali, sempre tentando fazer o melhor possível, e Maria também fazendo o melhor possível para a criança. Então, Jesus nasceu, e a gente tem que lembrar, gente, que Jesus se fez todo pequeno. Assim como Jesus se faz todo pequeno, quando a gente recebe ele na Eucaristia, ele se fez pequeno diante daquela família ali, Então ele se fez todo entregue na mão deles. Então foi Maria e José que ensinou a Jesus a dar os primeiros passos. Foi Maria e José que ensinou ele a falar as primeiras palavras. Será que Jesus falou primeiro qual palavra? Mamãe ou papai? Nos tempos de hoje, a criança, quando nasce, ela fala mais papai, Mais fácil de falar papai. Então a dicção é melhor de falar. Mas e lá, na época deles? Quem que ele deve ter falado primeiro? Papai ou mamãe? Dá para a gente tentar imaginar isso. Então, se Jesus, com 12 anos de idade, ele já tinha capacidade de ensinar no templo, na sinagoga, ao ponto daqueles estudiosos falarem quem é essa, como que essa criança tem capacidade de entender todas essas coisas. Faça ideia tudo o que ele não deve ter explicado para Maria e José. Quantas e quantas histórias, quantas e quantas parábolas, quantas coisas ele não deve ter explicado a respeito do reino do céu para a sua família. Então, a gente precisa contextualizar isso. A gente precisa entender que Jesus era uma criança como outras crianças, assim como você foi criança, assim como eu também fui criança, criado dentro de um lar, de uma família que era orante e temente a Deus. Então, a gente pode imaginar essa cena, Jesus entrando dentro de casa, e Maria falando para ele, limpa o pé, Jesus, vai estar sujando a casa, vem cá, me ajuda aqui, apaga o fogo para mim lá, pega a vassoura para a mamãe. E o José ensinando ele a arte, da serralheria ali, da marcenaria, pega a madeira para mim ali, Jesus, me ajuda aqui, vem cá que eu vou te ajudar aqui, eu vou te ensinar a serrar, cortar madeira. Não, Jesus, pega aqui, não, com mais força, é isso. A gente tem que entender isso e contextualizar isso. E quis Deus que esse Jesus ficasse com a sua família ao longo de 30 anos de sua vida. E a gente pode imaginar agora aqui, gente, uma cena, olha, Deus quis, e idealizou toda essa vivência dentro da casa deles, Jesus ensinando, vivendo com eles, como terá sido a vida ao lado de Jesus Cristo, ao longo de 30 anos da vida de Jesus Cristo, ele ao longo desses 30 anos, vivendo ao longo dos 30 anos, vivendo junto com os seus pais ali. Tem um ponto aqui muito importante que eu quero que você pense agora, que é o seguinte: se Jesus chorou quando ele viu que Lázaro morreu, que era um bom amigo dele, então ele chorou ao saber que, poxa, Jesus, se você tivesse estado aqui antes, meu irmão não teria morrido. Então ele chorou, ele sentiu aquela dor ali, e por aquele amigo que tinha ido, mas ali naquela situação, ele falou que não, vai dar tudo certo, você não crê em mim? Então, ele vai ressuscitar, o Lázaro está dormindo. Remove a pedra aí. Lázaro, sai daí, vem para fora. E o Lázaro saiu. Consegue entender esse contexto? Jesus chorou na perda do seu amigo. E quando, eu quero que você vá até nesse momento agora, na morte de José. Como deve ter sido para Jesus a morte desse pai, que estava ali ao lado dele, ao longo de anos ali, ensinando ele. Será que Deus permitiu que ele visse com 12 anos ou 8 anos, que a gente tenha consciência, Poxa, eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos. Será que Deus permitiu isso na vida de Jesus Cristo? Deus Pai permitiu isso? Ver que José estava morto e que ele não poderia fazer nada a respeito de José, assim como ele fez na vida de Lázaro. Lázaro, vem para fora, vem, eu te dou a vida, eu te devolvo a vida. E com o pai dele, aquele pai que sempre estava provendo, que sempre estava ali amando e fazendo tudo em direção às coisas de Deus, e ele não pôde fazer, porque deu a hora de José partir. Então, José partiu. Então, esse é um contexto muito legal que a gente pode parar e nas suas meditações você pode parar para meditar a esse respeito. Como deve ter sido
esse dia, né, na vida de Maria, na vida de Jesus, como deve ter sido essa perda. Claro que a gente tem que idealizar aqui e mentalizar que é Jesus, é o rei de todas as coisas. Mas se ele chorou para um amigo que era próximo dele, ele também chorou na morte de José. Claro que ele não se martirizou e olhou aquilo como algo ruim que acabou toda a minha vida. Não, a gente não pode pensar isso. Mas a gente tem que pensar que ele chorou. Poxa, perdi meu pai. Mas eu tenho a certeza que ele está num lugar melhor, que Deus escolheu algo melhor. A missão dele foi cumprida, assim como a missão de João Batista, né, que foi de anunciar o evangelho, ele também morreu. Então a gente pode analisar também que Jesus também ficou muito triste com a perda de João Batista, que era ali, né, muito próximo a ele. Então essas coisas, né? Então quando se vem que se trata a respeito de morte, você pode ter certeza que é um momento muito triste também, a gente não está acostumado com isso, mas que a gente precisa superar, assim como todas as pessoas, né? Assim como Jesus Cristo prometeu para a gente um caminho melhor, uma direção melhor, que é estar diante de Deus, que é o nosso destino, é ir para o céu. Então a gente tem que fazer tudo para que a gente possa ir para o céu. E esse momento, né, na vida de Jesus Cristo, da perda do pai dele, e como que foi então, né, com a vida dele, não sabemos com quantos anos, né, José deixou de estar perto da família. Então esse é uma história que não se conta aqui, que é uma história que a gente pode confabular, que a gente pode aqui pensar e nas nossas meditações pensar a respeito mais sobre esse tema. Então foi isso, né, Jesus foi crescendo e entrou então na sua vida ali, né, de anunciar o evangelho, de mostrar as novas regras, a nova lei, de tudo que Deus planejou, né, que era isso, ele veio ao mundo para isso. E a gente pode imaginar também, gente, eu já falei da morte de José, mas a gente pode lembrar também de quando Jesus, né, ficou no templo e os pais ficaram procurando eles. Gente, isso é um sentimento tão assim difícil de controlar, você imaginar que seu filho não chegou, aonde ele pode estar. Então isso foi uma dor muito grande para eles ali, né? E ali na passagem bíblica fala que quando Jesus encontra, né, quando eles encontram Jesus, Jesus fala para eles: vocês não sabem que eu tenho que cuidar, né, das coisas do meu pai? Ele estava com 12 anos, né, quando isso aconteceu. Então, e depois desse episódio, que Maria fala: poxa, nós ficamos preocupados com você, Jesus. A gente achou que tal, entendeu? Aí ele falou, né? Então ali na passagem fala que ele seguiu, né, sendo obediente, né, e fazendo tudo conforme Maria e José estavam pedindo ali. Então Jesus foi obediente também aos pais terrenos dele. Então Jesus, né, ao entrar na vida pública dele, é aí que vem toda a trama dos dias mais difíceis. Assim como aquele que estava falando com Maria lá no templo, quando foram apresentar Jesus, olha, uma lança, uma espada de dor vai transpassar o seu coração, mulher. Você vai sofrer. E então, né, Jesus Cristo, né, ao longo de todos esses 30 anos, explicando para a mãe dele tudo o que ia acontecer. Então a gente pode ter essa consciência que Maria sabia muito bem tudo o que ia acontecer na vida de Jesus, tudo que ia acontecer a partir de então, a partir do dia que ele ia se entregar para toda a humanidade. Então a gente chega nesse momento ali, né, onde Maria está diante da cruz, e onde Jesus vê, né, que todos aqueles que ele ensinou, ele ao longo de 3 anos teve que ensinar os seus apóstolos, escolheu os seus apóstolos, educou os seus apóstolos, disse para eles que ele ia morrer e ia ressuscitar, mas mesmo assim, no dia da sua morte, no dia da sua crucificação, todos saíram correndo, menos um. Menos um saiu correndo. Todos eles saíram correndo de medo. Se estão crucificando, se estão fazendo isso com Jesus, muito mais com nós. Então todos eles correram e não ficaram ali diante da cruz. Só João e Maria. E ao ver a mãe dele ao lado de João e viu que João estava ali, ele disse, né, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E, em poucas palavras, Jesus olhou para aquilo no alto da dor, no alto da dor das dores, pele fora do lugar, osso aparente, nu naquela cruz, todo ensanguentado, não, o rosto todo desfigurado. E ao ver aqueles dois ali, ele estava falando com João: João, cuida de mamãe para mim, leva ela para sua casa. Ô mãe, fica com João, ele está sob a sua responsabilidade. Olha aí, João, cuida de mamãe para mim. Naquele alto da dor, no alto daquela crucifixão tão duro, tão pesado que foi esse momento para Jesus Cristo. E ele fala isso, vira isso para os dois, fala isso para os dois ali. E tem uma circunstância muito legal aqui,
que dá para a gente analisar também, que é um ponto muito interessante dessa história aqui. Todos os apóstolos correram, menos João, né? Por que que João não saiu correndo, assim como todos os outros apóstolos? É porque ele era o discípulo amado? Por quê? Por quê? E é aqui que eu quero que você pense. João não correu porque não existe dor maior no mundo do que uma mãe perder o seu filho. Não existe dor no mundo maior do que uma mãe vendo seu filho sendo morto cruelmente, assim como Jesus foi morto e crucificado, de maneira torpe, da pior maneira possível, da maior humilhação possível. Então Maria estava ali, de pé, diante a toda essa atrocidade. E João, ao ver que a mãe de Jesus Cristo estava de pé, firme, duro como a rocha, ali, firme e convicta de tudo aquilo que teria que acontecer, João não teve coragem de correr. Porque se a mãe daquele homem que estava sendo crucificado não estava ali se lamentando, se murmurando, não estava temendo a tudo que estava acontecendo em volta, quem diria ele? Quem seria João para correr nesse momento? Ele não teve forças para correr, porque ele olhou para Maria, a força da Maria. Ele não teve força, ele teve medo de correr. E eu falo para você, se todos aqueles apóstolos tivessem do lado de João e Maria ali, ninguém teria corrido nesse momento. Ninguém teria coragem de correr ao ver a força de Maria ali, vivendo todo aquele momento. E você também, se você tivesse naquele lugar, naquele momento, exatamente naquela hora, do lado de Maria, você não teria coragem de correr. Você também não correria. Eu também não teria coragem de correr se eu tivesse naquela circunstância e naquela situação. Então isso é incrivelmente lindo de se pensar e imaginar. É uma verdade linda que a gente pode ter essa certeza. João não correu porque ele teve medo de correr, porque ele olhou para Maria. Porque ele estava do lado de Maria. Porque Maria estava segurando a mão dele também, estava ali junto com Marta. Então eles não correram por isso, por causa da força de Maria. E ao ver Jesus, ao ver todo aquilo, todo aquele acontecimento, ele olhou Maria e falou: é por você. Lembra lá da cidade de Sodoma e Gomorra, em que o profeta pergunta: se tivesse 60 justos, você pouparia essa cidade, ó Deus? E Deus respondeu sim. E ele foi baixando o número, né, de justos e por final não tinha justos naquela cidade. E ele não poupou Sodoma e Gomorra e estraçalhou com tudo. É só a família dos justos que saiu ali, né, do profeta que saiu ali ileso de toda essa trama aí. E ao olhar para Maria, ele teve mais força. Jesus teve força, porque ele estava fazendo aquilo ali, claro, por todos nós, mas Maria estava ali na pessoa de toda a humanidade. Maria estava nos representando. Todos aqueles que fugiram correndo, toda a humanidade que saiu correndo, que estava ali blasfemando contra Deus, Maria estava representando toda a humanidade ali naquele momento. E Deus viu força ali naquela mulher. Foi por ela também que ele fez tudo isso. Por ela. Ela foi a justa naquele meio de todo aquele caos. A gente sabe o fim dessa história, né? Jesus morreu, entregou o seu espírito, né? Pai, tudo está consumado. Perdoai-lhes, né, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Entregou o seu espírito, tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele morreu na cruz e deram um enterro digno para Jesus. Então, como deve ter sido doído para Maria ver o corpo de seu filho todo estraçalhado e ficou irreconhecível, né? Tudo aquilo que fizeram, toda aquela atrocidade que fizeram com o nosso Salvador, com Jesus Cristo. Então, todo esse sofrimento foi vivido ali por aqueles que estavam perto ali, né? Junto de Maria. E deram enterro digno para ele, foi sepultado. E agora chega numa parte da história que é muito importante. E eu te pergunto, eu te faço a seguinte pergunta. Entendendo todo esse contexto, toda essa atrocidade que Jesus viveu junto com sua mãe Maria, entendendo todo esse conceito que Deus planejou na vida de Maria, tudo que eles viveram, todas as dificuldades que Jesus viveu ao longo da sua infância, até chegar na sua vida adulta, tudo o que aconteceu, você realmente acredita que Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu para qualquer outra pessoa na face da terra que não tenha sido Maria? Você realmente acredita nisso? Que Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo, entendendo e a gente conhecendo Jesus do jeito que a gente conhece, você tenha completa certeza, você tem a certeza absoluta que Jesus apareceu para outra pessoa, a não ser Maria? Eu
em minha plena convicção, eu não posso afirmar isso. Eu não afirmo que Jesus viu outra pessoa, mesmo que esteja na Bíblia, que Jesus apareceu primeiro para fulana de tal, que foi lá no túmulo visitar. Antes disso, gente, a Bíblia tem muita história aqui que não conta, mas tem uma verdade que eu ponho como verdade absoluta aqui também. Esse Jesus, esse mesmo Jesus Cristo, ele teve que ver a mãe dele. Depois de ver tudo o que aquela mulher sofreu, depois de ter vivido e passado tudo aquilo que ele sofreu, não era justo. Não era justo para aquela que sempre obedeceu, para aquela que sempre foi junto de Jesus Cristo em todas as missões, aquela que sempre ouviu, a que mais ouviu a voz de Jesus Cristo, a que mais foi obediente e humilde na face da terra, ela, com certeza, foi a primeira pessoa a ver o seu próprio filho ressuscitado. Isso pode ter durado alguns segundos. Pode ter sido rápido essa primeira conversa com Jesus Cristo. Ele deve ter aparecido para Maria e falado: mãe, tô aqui, tô bem, tá tudo certo, fica tranquila que eu tô bem. Deixa eu ir lá que tem doisinhos já voltando lá para Emaús, cabisbaixo, eles estão andando, eles estão indo a pé para Emaús. Tem discípulo meu, tem apóstolo meu querendo voltar a pescar e já estão indo me procurar lá no túmulo. Deixa eu ir lá rapidinho, porque já estão indo lá no túmulo me procurar e eu não estou lá mais não. Eu estou aqui, tá bom? Tá tudo bem. E o que Maria falou para Jesus nessa hora? Meu filho, você está com fome, meu filho? Toma um copo d'água, meu filho. Vem cá, bebe um copo d'água. Bebe um copo d'água, vem cá, senta aqui comigo. E Jesus, na correria, falou: não, deixa eu ir lá que eles estão doidos, eles estão dispersando, estão tudo doido atrás de mim aqui, já estão querendo largar a missão, deixa eu ir lá, depois eu volto aqui e converso com você. Nessa hora, João, o discípulo amado, não estava aqui não, com Maria não, que ele estava apostando corrida com Pedro, que vieram lá do túmulo falar que, o anjo falou pra gente que Jesus não está aqui mais não. Outra pessoa viu Jesus lá, vi Jesus. Então, o João estava apostando corrida, ele chegou primeiro no túmulo vazio, não teve coragem de entrar, aí Pedro, esperou Pedro entrar, e Pedro viu, realmente, Jesus não está aqui não. E toda essa história aconteceu. Depois que Jesus ressuscitou, ele reuniu todos os apóstolos de novo, e Maria sempre ali, junto com os dois. Aí veio aquele momento, da despedida de Jesus da terra, então foi um momento triste para todos eles. Poxa, Jesus ressuscitou, a gente não vai ficar com Jesus. E eles só foram entender todas essas coisas, gente, depois que veio o Espírito Santo. E Maria estava dentro daquela casa, junto com os 12, porque os 12 apóstolos estavam ali. Poxa, o que a gente vai fazer da nossa vida? Ser um mestre, como que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A cidade está toda um caos. Eles vão querer matar a gente também. O que a gente vai fazer? Muitos tristes ali, preocupados. O que eles vão fazer da vida deles? E quando o Espírito Santo repousa sobre todos eles, assim como repousou na vida de Maria, quando ela ficou grávida de Jesus, repousou sobre aqueles homens, e aqueles homens tiveram a fé, a capacidade e a força de sair de dentro daquela casa e anunciar o Evangelho para todas aquelas pessoas que estavam ali. Então a passagem na Bíblia fala que tinha pessoas de diversas partes ali, das cidades, com línguas diferentes, e quando Pedro falou, a pregação de Pedro naquele dia, todas as pessoas estavam entendendo em suas próprias línguas. E eles sabiam que aquele homem não falava a língua ele estava falando uma única língua e todos entenderam. Então, muitas pessoas se converteram nesse dia. Então, essa é a história que envolve toda a vida de Maria, Então, até o ponto de chegar o dia da partida de Maria, Então, conhecendo, assim como Jesus apareceu para Maria, pela primeira pessoa que viu Maria, primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria, veio a morte de Maria. Então você acredita também, conhecendo Deus, conhecendo Jesus Cristo, toda a história de Maria, tudo que eles viveram, você acredita realmente que Jesus falou para Gabriel e falou: Gabriel, pega a carruagem aqui, vai lá buscar a mamãe, tá tudo preparado aqui, tá? Leva essa carruagem aqui, vai lá e traz a mamãe. Igual a gente faz, Vou pagar o Uber para a senhora, mãe. O Uber vai chegar nessa porta aí e vai te levar lá em tal lugar. Será que foi isso que aconteceu? Com certeza não foi isso, gente. Com certeza o próprio Jesus Cristo veio buscar a sua mãe. Então, ao aparecer para Maria de novo, mãe, está na hora, vamos embora, vamos para o céu, que agora chegou o dia da sua glória. Vamos para o céu, que você vai viver do meu ladinho lá no céu. Então, a gente pode imaginar essa cena também, O céu se abrindo, Maria naquela circunstância ali, de ter que sair da terra, de
Será que ela morreu, né? A igreja conta que ela morreu alguma parte, né? Alguns estudiosos falam que Maria morreu, mas que Jesus reviveu ela e levou para o céu. Uns falam que ela simplesmente foi para o céu. Então, essa é uma história que a gente pode contar hoje, que a certeza que a gente pode ter é que Maria é a nossa intercessora, né? E continuará sendo a nossa intercessora. E a gente sabe que Maria hoje está no céu, né? Do lado direito de Jesus Cristo, está lá no alto da glória, ajudando Jesus Cristo em suas missões. E a gente sabe, gente, que alguns momentos aqui na história da vida da igreja, na história da vida da humanidade, essa Nossa Senhora, a Virgem Maria, apareceu. Então, a gente pode deduzir que deslocou toda essa grandeza, toda essa beldade de sair do alto da glória do céu e vir aqui em nossa direção, vir na terra e fez um pedido para a gente. Qual foi esse pedido que Maria, que Nossa Senhora fez para a humanidade? Fez um pedido simples, que deveria ser obrigação para toda a humanidade, que é rezar o rosário, fazer jejum, fazer penitência, orar a Deus, ser temente a Deus. Olha os pedidos que Nossa Senhora veio trazer do céu para a gente. Coisa simples, que deveria ser o mínimo que todo ser humano deveria fazer, que é orar, que é jejuar, que é rezar o rosário. O rosário é capaz de cessar uma guerra. Então ela veio pedir essas coisas para a gente. Ela poderia ter descido do céu, se todo mundo já tivesse esse costume, ela pediria outras coisas mais difíceis. Mas não, ela pediu algo simples. Ela pediu o mínimo para a gente. E o mínimo é isso, é ser temente a Deus, é ser orante. Assim como os pais de Maria foram lá no começo, lá, orantes e temente a Deus, assim como todos os outros que vieram antes da gente, ao ponto de hoje a gente ter essa história, ao ponto de hoje ter a Bíblia aqui, para a gente poder ler e contar e viver essa história que ao longo de gerações e gerações. E a gente precisa ser esse servo, ser uma serva de Deus, orante e temente a Deus. E fazer, gente, o simples, o mínimo que a gente pode fazer é orar e agradecer. E a gente quer agradecer profundamente a existência de Maria na face da terra. Essa que nos defende até hoje, essa que é por nós, essa que representou toda a humanidade, que nos trouxe, né? Ela é a porta do céu, ela que nos apresenta Jesus. Se você chegar até Maria, você vai chegar até Jesus também, e vice-versa. Se você chegar através de Jesus, você vai acabar esbarrando em Maria também. Eu tenho um vídeo muito legal que eu fiz a respeito do Santo Padre Pio também, nesse mesmo contexto aqui, né? Nesse mesmo jeito de conversar, eu fiz a respeito do Padre Pio. E eu vou deixar esse vídeo para você ver aqui agora. A gente acabou de falar da vida de Nossa Senhora, agora eu vou deixar aqui para você estudar um pouquinho a respeito do Santo Padre Pio.